Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre eu espero que sim. E bora para mais uma review de Singot, muito esperada, imagino, por vocês. E confesso que pra mim, cara, até esse fone chegar eu tava bastante ansioso pra ouvir ele, porque eu tô falando do Singot E500 LM, um upgrade em teoria do Singot E500, que, cara, é meu fone favorito até mais ou menos uns R$1.000, assim. Tem alguns fones de 700, 800 que competem bem com ele, mas o Singot E500 mora no meu coração e custa em promoções menos de R$350. Então eu não canso de recomendar ele e dificilmente algo bateu, na verdade nada bateu ele até uns R$600 para mim até hoje. Então obviamente um upgrade dele, uma versão melhorada, uma segunda versão dele era muito esperada por mim e imagino que por vocês também. E vamos começar com a construção. Porque assim, existem algumas diferenças, não diria que existe upgrade nenhum e downgrade nenhum. Existem diferenças e eu já vou spoiler para vocês. No som é a mesma coisa. Eu não considero o EA500LM melhor do que o EA500 e nem o EA500 melhor que o LM. Vai ser muito de gosto pessoal e a gente vai discutir isso ao longo da review, tá? Começando com a construção, mesmo estilo de caixa, mesmo estilo de unboxing. O que muda? A caixa é diferente, a caixa tem um desenho diferente e tudo mais, vai de gosto, mas sinceramente, anyway, as duas artes são bonitas pra mim. A case é a mesma, quantidade de ponteiras é a mesma. Aqui eu tenho uma crítica pra Singot, eu sempre acho que a Singot deveria mandar mais ponteiras no kit, ponteira PMG só de um tipo acho que é pouco, mas é o que é e o EA500 também tinha esse mesmo kit. O cabo muda. E em questão de qualidade de cabo, cara, pra mim os dois têm a mesma qualidade. O que muda mesmo é a estética. Particularmente prefiro do EA500, que é aquele cabinho branco tradicional. Esse é aquele cabo preto que a gente encontra no Singot M6L, que é um fone superior e mais caro. E assim, eu confesso, eu sou bem fresco, vocês já perceberam isso, né? Sempre que chega em construção, eu comento bastante o que eu acho da estética do fone ou não. Particularmente eu acho que aquele cabo combina muito bem com o Singot M6L, porque é um fone todo preto, com detalhezinho, então fica o cabo preto e amarelo, fica show de bola. Com o EA500LM eu já não considero tanto isso, porque assim, em característica física do fone mesmo, ele é igual ao EA500, só que muda a cor, é uma cor mais chumbada, puxada por azulado, daí aquela cor chumbada, meio azulada, com o cabo preto, com amarelo, confesso que não ornou muito pra mim, como eu diria com os meus conterrâneos paranaenses, mas vai de gosto, o cabo é excelente de qualquer forma. E esteticamente eu também prefiro o EA500, aquele look dele todo cromado com cabo branco, acho muito sóbrio, muito bonito, enquanto o EA500LM vai para um visual diferente, como eu vou deixar nos B-rolls para você. O preço é o mesmo, $80, então a gente pode esperar que em promoções o LM custe mais ou menos uns 350, 320 também, o que vai ser, já dou spoiler para vocês, um custo-benefício absurdo, porque o EA500 tem um custo-benefício absurdo, e esse fone não está abaixo do EA500, vai ser uma nova opção absurda nessa faixa de preço. Bom, última coisa que a gente tem que falar. Tá, em construção é quase tudo igual, muda o cabinho, muda a corzinha, muda a estética. Anyway, o que mais muda? Seguinte, o driver é o mesmo, porém tem uma diferença no coating. O coating é... Pô, como é que é a tradução em português? Eu não lembro. É cobertura, sabe? É a camada. Coating geralmente é tipo a pintura. Vocês me ajudem nos comentários que eu não tô lembrando. A camada de cima do driver é feito de um composto diferente. E compostos diferentes têm assinaturas de som diferente, porque vão ter flexibilidade maior ou menor. Por exemplo, tem muitos fones DLC Diamond Like Carbon, ou o famosíssimo coating de Beryllium, porque o Beryllium tem uma elasticidade e flexibilidade muito grande, que pode dar uma dinâmica muito grande para o driver. Existem os fones com berílio puro no driver, que são muito caros. Então esse coating faz uma diferença, e é essa diferença aqui. O driver é o mesmo, pelo que eu entendi, o coating é diferente por tudo que eu pesquisei. E como isso muda, como isso altera no som, né? Se você está gostando dessa review e gosta do conteúdo que eu produzo, peço encarecidamente que você se inscreva no canal, deixe a sua curtida, deixe seu comentário, dê uma olhada também na descrição, tem o Telegram de ofertas do canal, onde eu deixo todas as ofertas,
inclusive fones usados. E esse fone vai para venda daqui a pouco, bem abaixo do preço de China, tá? Então fiquem atentos. Bom, como é o som do EA500LM, principalmente comparado, obviamente, com o EA500? Eu sugiro vocês verem a review do EA500, se não tiverem visto, porque eu vou fazer uma comparação direta e eu acho que a review do EA500 vai agregar muito para vocês, né, para o entendimento completo dessa review, mas se não tiver tempo também tudo bem. Eu descreveria o som do EA500LM como um som bastante natural, porém com uma pegada viva, que resolve alguns problemas, entre aspas, do EA500, algumas críticas que o EA500 sofreu ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo tira um pouco de personalidade do EA500, então é uma faca de dois gumes. O que algumas pessoas acharam que era um problema no EA500, algumas pessoas, como é o meu caso, simplesmente amam no EA500. Vamos por partes. Primeiro de tudo, ele tem mais subgrave, ele tem maior extensão para os subgraves que o EA500. Bom, isso é uma crítica que algumas pessoas fizeram. Eu particularmente não acho que o EA500 sofra de falta de subgraves, mas para quem prefere uma assinatura mais subgravuda e menos médio grave, menos impacto e mais preenchimento, isso aconteceu. Porém, já comparando graves, o grave continua muito dinâmico, agora estende melhor, tem um preenchimento melhor, continua com muita textura, muita velocidade, só que o fone perdeu impacto. A sensação física, dinâmica, simplesmente absurda que o EA500 tem, é um dos fones mais dinâmicos que eu já ouvi, independente do preço, perdeu. Continua extremamente dinâmico e parecido? Continua, as diferenças que eu estou falando aqui são pequenas e demorou um pouco para eu captar. Porém, é uma faca de dois gumes. Você perde impacto, ganha extensão. Quem prefere mais subgrave vai preferir isso. Quem prefere mais porrada mesmo no médio grave, como é meu caso, vai ainda preferir o EA500, tá? Qualidades técnicas pau a pau, enquanto um estende mais, o outro tem mais impacto, e detalhamento e velocidade para mim segue praticamente a mesma coisa, até porque o driver é o mesmo, faixa de preço é o mesmo e é esperado. Os médios são quase iguais, tá? Para os meus ouvidos não houveram mudanças, o que acontece é que graves e agudos, a gente vai falar daqui a pouco, foram alterados, isso muda um pouco a tonalidade dos médios, mas não necessariamente pelos médios terem mudado, entenderam? O aspecto geral da tonalidade mudou por conta de grave e agudo, mas o médio permanece inalterado, o que é muito bom. Assim, são médios para os meus ouvidos um pouco aquecidos, muito naturais, muito detalhados, bastante abertos. Assim, a separação instrumental é absurda para essa faixa de preço. Nos médios eu não tenho muito o que comentar, cara. São um dos melhores, se não os melhores nessa faixa de preço. Acho que só o Titan S compete e ele continua fazendo isso muito bem. Partindo para os agudos agora, o que acontece, gente? Existia a principal crítica que eu ouvia do EA500 e a principal virtude estava ligada aos agudos, porque assim, algumas pessoas me relataram também em fóruns e afins, que consideram o EA500 um fone agressivo nos agudos. Não necessariamente agressivo, mas sempre é o mesmo comentário. Para mim, às vezes, ele passa um pouquinho do ponto. Justo, o EA500 é um fone com bastante atividade nos agudos, apesar de agudos bem polidos. A outra virtude que eu ouvia dos agudos, que é o que eu também geralmente falo muito bem sobre o EA500, é que o detalhamento é abismal. Ele tem um senso de detalhamento para mim que compete, por exemplo, com um Drop Cato que custa R$1.000 e é um fone detalhadíssimo. E isso vem por conta desses agudos para frente que deixam um som muito aberto, com muito detalhamento. É simplesmente impressionante o que o EA500 faz. O EA500LM é mais calmo. Inclusive o EA500LM me parece uma mistura do EA500 com a curva do EM6L, só que sem os aspectos técnicos tão bons do EM6L. Então você acaba tendo alguns problemas, porque assim, apesar dele ser mais calmo e mais preenchido nos subgraves, ele perde um pouco da característica diferenciada que o EA500 tinha, a personalidade menos Harman, um pouco mais em V, mas um V bem feito, natural. E uma coisa que eu senti bastante falta é detalhamento, cara. Assim, o detalhamento dele é avassalador. Quando eu comecei a ouvir, eu fiquei tipo, cara, é muito difícil um fone desse preço ser tão detalhado. Mas quando eu botava o EA500 em seguida, eu ficava, pô, essa quantidade de agudo a mais na sua cara traz
tanta informação na sua frente, cara, tanta textura, a sensação tátil de agudo, de detalhamento, que dão essa sensação extremamente prazerosa de ouvir o EA500. Sensação de impacto no grave, textura nos agudos, você ouve tudo isso ao mesmo tempo e fica, cara, a música parece que fica tátil, viva na sua frente. O EA500LM perdeu um pouco disso para ter mais subgraves e agudos mais calmos. É um fone pior? De forma nenhuma. São gostos, né? Eu particularmente prefiro o EA500 ainda. Eu sempre deixo um fone dessa faixa de preço na minha caixinha de fones como o soberano invicto que tem que ser derrotado. Eu poderia deixar qualquer um dos dois ali, mas por enquanto o EA500 continua sendo meu fone favorito. Para quem que eu recomendo o LM? Primeiro, para quem tem medo dos agudos do EA500, ou ouviu o EA500, vendeu e falou, pô, se tivesse um pouco menos de agudo, ou preferiu um pouco mais de subgrave, é a tua chance. Cara, eu tenho o EA500, vamos supor, você é um cara que tem o EA500, compra o LM? Não. Apesar dessas diferenças, são fones muito parecidos, eu não vejo sentido algum em ter os dois, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa review. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e eu vejo vocês no futuro. Fui!